Muito bom dia a todos. Vamos dar então início a esta reunião da Comissão de Ambiente e Energia do dia 28 de junho de 2023 e nesta primeira parte temos um conjunto de audições a requerimento, neste caso, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda sobre, e cito, o abandono a que estão votados os ex-trabalhadores da refinaria de Matosinhos da Galp. Como sabem, ouvimos já também outras duas entidades, por requerimento do PCP, a FIEC Metal e a Comissão Central de Trabalhadores da Petrogal, e ficou também aprovada uma audição do Ministro do Ambiente e da Ação Climática e também do Ministro da Economia no âmbito destes dois requerimentos. Hoje temos connosco, em representação do IFP, o Sr. Presidente, o Dr. Domingos Lopes e a Dra. Carla Val, Delegada Regional do Norte do IFP, sejam bem-vindos, e em representação da CCDR Norte, o Sr. Presidente, o Professor António Cunha, a quem também saúdo e dou as boas-vindas. Só para explicar a dinâmica desta audição, temos uma grelha de cerca de 90 minutos no total, em que cada um dos requerentes... Bom, o requerente primeiro tem 3 minutos, neste caso o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, pelo Vice-Presidente desta Comissão, o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, para uma apresentação de 3 minutos. Depois, cada um dos requeridos, neste caso o IFP e a CCDR Norte, terão 10 minutos cada para uma apresentação. E depois temos ronda de intervenções de 5 minutos cada grupo parlamentar e os deputados únicos terão 3 minutos. Depois, os requeridos terão cada uma das entidades, 15 minutos para uma resposta global e poderão fazer a gestão que entenderem, tanto na intervenção inicial como na resposta global. Eu ia ser bastante estrito com os tempos e, por isso, queria convidar o Sr. Vice-Presidente Pedro Filipe Soares para a sua intervenção, até 3 minutos. Tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento, na sua pessoa, a todas as senhoras e senhores deputados da Comissão. Cumprimento o professor António Cunha, da CCDRN, o Sr. Dr. Domingos Val, do IFP, e a Sra. Dra. Carla Val, Domingos Lopes, perdão, do IFP, e a Sra. Dra. Carla Val, Sra. Delegada Regional do Norte. Não queria criar confusão de sobrenomes, que isso às vezes depois dá problemas no nosso país. De forma muito direta e para cumprir o pedido do Sr. Presidente, queria contextualizar o nosso requerimento, dado que este formato não é necessariamente nós fazermos perguntas no início, é para contextualizar o motivo desta audição e já agora da seguinte também, porque as duas pendem sobre a mesma temática. O encerramento da refinaria de Matosinhos colocou no despedimento um conjunto de mais de uma centena de trabalhadores. Eles estão já a terminar o subsídio de desemprego, já passaram 2 anos para alguns deles, outros terminam apenas em setembro, mas uma parte deles já terminou durante o mês de maio. Ao longo de todo este processo, nós não deixamos de apontar o dedo à Galp, numa decisão que foi motivada apenas e só pelo seu lucro, e por isso de questionar porque é que o próprio Governo, dizia ao Sr. Primeiro-Ministro, que ia dar uma lição à Galp, nunca deu, nunca protegeu estes trabalhadores, mas, por outro lado, no que toca aos poderes públicos, de questionar também como estavam a mover-se para poder responder às necessidades de não criar casos sociais com os problemas que decorriam do despedimento destes trabalhadores da Galp. Ainda recentemente, há umas semanas, mais ou menos na altura em que entregamos este requerimento, a Comissão Europeia respondeu-nos que já estava aprovado para Matosinhos o Plano Territorial para uma Transição Justa, no valor de cerca de 60 milhões de euros, 59,9 para ser mais exato. E que esse valor e esse programa foi já aprovado em dezembro do ano passado. Há aqui primeiro um problema, porque é que se demorou tanto tempo a chegar a uma solução que poderia ter impactos diretos positivos na vida destes trabalhadores, e uma segunda pergunta, que é um contexto que daí decorre também, como é que desde dezembro até agora ainda pouco saiu do papel. Sabemos que nas últimas semanas os trabalhadores foram contactados para fazer testes psicotécnicos e testes de saúde no que toca a uma formação para maquinista, mas continuamos a insistir na questão do tempo. Porque é que se perdeu tanto tempo a chegar a este ponto
ponto, sendo do ponto de vista de financiamento ele estava salvaguardado, e por outro lado, o final deste caminho, se este caminho garante uma resposta àqueles que necessitam, a todos, e se garante uma empregabilidade também a todos, se há depois uns contactos nesse sentido. Porque é certo que este plano territorial não está apenas previsto para os trabalhadores, mas também está para melhorar as suas qualificações, realização profissional, mas também para o tecido económico, de diversificação e modernização de empresas locais, e precisavam um conjunto de outras matérias que nós também não vimos a sair do papel, e é esta a motivação e o contexto para este requerimento. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado por esta apresentação sumária. Queria então convidar agora, e o Sr. Vice-Presidente disse do conjunto de audições que teremos esta manhã, e eu queria também dizer que a seguir teremos a Sra. Presidente da Câmara Municipal de Matosinhos, também sobre o mesmo motivo, que estava integrado também no requerimento do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Queria convidar então será o Sr. Presidente do IFP a tomar da palavra, o Dr. Domingos Lopes. O IFP terá no seu conjunto 10 minutos. Se entender que a Sra. Delegada Regional também deve usar a palavra, eu depois poderei também dar a palavra. Tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento, na sua pessoa, também os senhores deputados. E portanto, eu se calhar não vou utilizar de facto os 10 minutos e depois deixo à Sra. Delegada Regional do Norte, se tiver oportunidade e se quiser acrescentar alguma questão que me escape. Referir que... peço desculpa. Referir que desde que o IFP teve conhecimento da intenção de despedimento coletivo na refinaria da Galp de Matosinhos, foram desencadeados todos os esforços de contacto com os trabalhadores, no sentido de disponibilizar informação e propostas de formação, ao mesmo tempo que levava a cabo reuniões com as diversas entidades envolvidas, a Galp, o Instituto da Segurança Social, a Câmara Municipal de Matosinhos, a CCDR Norte, o sindicato e os representantes dos trabalhadores. Com isto, conseguiu-se encaminhar trabalhadores para a formação e emprego e também ver aprovada a candidatura ao Fundo para a Transição Justa, com um valor de cofinanciamento de 1 milhão de euros, consubstanciada num plano de formação dedicado exclusivamente aos ex-trabalhadores da refinaria e em que, excepcionalmente, se prevê o pagamento de bolsa de formação do valor do rendimento mínimo garantido. Encontra-se adjudicada desde o dia 9 de junho a aquisição de serviços para a realização da avaliação psicológica a candidatos a maquinista e maquinista de locomotivas e comboios do sistema ferroviário. Foi adjudicada no dia 21 de junho a aquisição de serviços de formação profissional para o curso de formação inicial de maquinista ferroviário. E eu já agora, nesta matéria, e respondendo à questão que tinha, é evidente que nós gostaríamos, e quando tentamos encontrar respostas para as pessoas, e nomeadamente para aqueles que estão desempregados, gostaríamos, e todos gostamos, que seja o mais rápido possível. Não podemos dispensar os procedimentos, e nomeadamente aqueles procedimentos que estamos obrigados, da contratação pública, que têm os seus prazos, têm os seus timings, têm os seus imprevistos e as suas situações, e, portanto, por essa razão, este procedimento da contratação pública, que somos obrigados e que não podemos prescindir, demorou algum tempo mais do que o que devia, e, portanto, só no passado dia 21 de junho é que foi adjudicada a questão da entidade formadora para fazer este curso de formação inicial de maquinista ferroviário. No âmbito do plano de formação previsto na operação aprovada em sede do Fundo de Transição Justa, foram enviadas até o dia 20 de junho, 124 convocatórias para a realização de testes, como tinha referido, para a realização de testes médicos e psicológicos, que resultaram em apenas 27 manifestações de interesse. Desses, 24 já realizaram os testes psicológicos e realizarão os testes médicos na próxima semana, e no dia 3 de julho os restantes 3 realizarão os testes psicológicos. Eu depois tinha aqui a cronologia dos coisas, mas acho que não vale a pena estar aqui a perder muito tempo com os timings, portanto é passado aquilo que fizemos e o trabalho que fizemos. Só referir que, para além desta formação muito específica, e que garante a empregabilidade, e era a preocupação também que o Sr. Deputado manifestou, garante a empregabilidade na CP, tivemos outras disponibilidades para todos os formandos, em todas as formações que quisessem, e, portanto, os serviços do Instituto de Emprego e Formação Profissional tiveram sempre e continuam a ter disponibilidade para tentar encontrar soluções
para cada caso e cada manifestação concreta de interesse de cada trabalhador ou ex-trabalhador. Estamos e estaremos disponíveis para todas as respostas que queiram do nosso lado e ter disponíveis de portas abertas. Não sei se a senhora delegada regional... Muito bem, muito obrigado. Dou então a palavra à doutora Carla Val, delegada regional do Norte do IFP. Tem a palavra. Bom dia, Sr. Presidente. Muito obrigada. Na sua pessoa, cumprimento os deputados aqui presentes. Só para acrescentar que, para além destas questões da contratação pública, de uma formação que o IFP não tem acreditação para fazer, portanto, a formação de maquinista ferroviário é uma formação certificada pelo IMT, e, portanto, o IFP não tem competência para fazer esta formação, o que exige uma aquisição de serviços de formação profissional a uma entidade externa. No país existem 5 entidades com competência atribuída pelo IMT para esta formação, que tiveram que ser todas consultadas, como é óbvio, analisar as propostas, as respostas, as reclamações e, portanto, tudo isto fez com que o processo de adjudicação da formação de maquinista ferroviário se atrasasse no tempo, estando finalmente concluída. A resposta aos trabalhadores foi sempre dada numa perspectiva das modalidades de formação que o IFP dispõe, não na perspectiva de criação de modalidades novas ou de respostas novas dentro das nossas respostas de formação profissional, e sempre foram propostas de acordo com as expectativas dos trabalhadores, dos ex-trabalhadores, sempre em reuniões plenárias com os ex-trabalhadores, recolhendo todas as expectativas, todas as aspirações dos trabalhadores. E, efetivamente, desde o início, o curso de maquinista ferroviário era o mais apetecível para todos os ex-trabalhadores, daí a recusa de optarem por outras opções de formação profissional até saberem se estariam aptos ou não aptos para entrarem no curso de maquinista. E, portanto, estamos agora a fazer este processo de avaliação, mas dos 55 ex-trabalhadores que continuam desempregados, inscritos nos serviços de emprego, apenas 26 manifestaram para já e foram todos contactados do início dos testes, respectivas datas, para enviarem os certificados de habilitações e os respectivos currícula, e só recebemos para já 26 manifestações de interesse, 27 manifestações de interesse e, portanto, estão neste momento em processo de exames psicológicos e exames médicos, dos quais teremos resultado de apto ou inapto e, portanto, só iniciarão o curso os que tiverem como resultado destes exames apto para a função de maquinista ferroviário. Isto vai muito de encontro às necessidades da CP, que ainda há 15 dias manifestou que necessita urgentemente contratar 38 maquinistas. E, portanto, estamos claramente a dar uma resposta não só aos ex-trabalhadores, mas também à CP, numa necessidade de uma função muito específica, mas que implica grande responsabilidade e, portanto, daí todo este processo mais longo de exames e de aptidão profissional. Muito obrigada. Muito obrigado. Dou agora a palavra, então, ao Sr. Presidente da CCDR Norte, o professor António Cunha, para uma intervenção até 10 minutos. Tem a palavra. Sr. Presidente, muito obrigado. Bom dia, Srs. Deputados. Bom dia. As minhas desculpas pelo meu atraso. O meu motorista teve uma indisposição durante a viagem, mas felizmente correu tudo bem, portanto, cá estamos. Mas peço-vos desculpa que, de facto, cheguei mais tarde. Eu gostava de dizer sobre este assunto que é um assunto que temos seguido desde o princípio. Eu diria que já tive a oportunidade de me reunir formalmente 5 vezes com os trabalhadores, portanto, a partir do grupo da Federação da Indústria Química, portanto, a FEQIMetal, portanto, reuniões que começaram, inclusivamente, ainda não havia sequer
um desenho do que poderia vir a ser o plano do Fundo de Transição Justa. É um processo também que temos desenvolvido em estreitíssima colaboração com as outras duas entidades envolvidas neste processo, do nosso lado, portanto, da Administração Pública, o IFP e a Câmara Municipal de Matosinhos, e a relação entre a nossa, que nós nacionalizamos a Norte, o norteamos, a nossa delegada regional, a doutora Carla Val, e a equipe da CCDR é muito estreita e, portanto, com muita articulação. Sobre este processo, portanto, eu penso que saberão os números. Ao todo estamos a falar de 172 trabalhadores da Galp, um grupo de 136 despedido inicialmente em 2021, depois mais 36 em 22, e, portanto, como foi dito e já referido, neste momento nós estamos a falar de 55 trabalhadores que estão inscritos no IFP portanto, a receber subsídio de desemprego. Haverá outros 14 trabalhadores que estão em planos de formação, em cursos de formação, outros em tempo parcial, e 38 que arranjaram outros empregos e 34 que se reformaram. Portanto, este universo de 170... Este universo de 172 hoje está efetivamente reduzido, mas gostava de vos dar nota que para nós há outro grupo de trabalhadores que também é importante, é um grupo difuso, é um grupo que estimamos em 400, porque era todo o grupo de trabalhadores, de prestadores de serviços, de alguns até prestadores em nome individual, que faziam serviços de manutenção, portanto, na refinaria, e que de algum modo foram afetados por este processo. E, portanto, há uma estimativa, há uma identificação. A Câmara de Matosinhos tem um levantamento disto, e é um valor mais alargado ao todo de trabalhadores afetados por este processo, da ordem dos 400. Portanto, para a CCDR Norte, este foi um assunto que mereceu sempre a nossa atenção, porque foi um assunto com um impacto importante, localizado em Matosinhos, e depois, devido ao desenvolvimento que tivemos na construção do Plano Regional Norte 2030, que pôde ser alvo de uma dimensão de financiamento pelo Fundo de Transição Justa, portanto, o Fundo de Transição Justa para Matosinhos, pudemos usar esse Plano de Transição Justa para responder a essas questões. Portanto, esse plano tem, de facto, como foi referido, um valor global de 60 milhões de euros. Ele tem duas linhas de ação, uma linha de ação prospectiva de futuro, com investimentos para proporcionar uma mudança da economia em Matosinhos, e que inclui um centro de inovação e um centro de empreendedorismo, e também uma ligação em BRT entre esta zona de Lessa e o aeroporto, mas tem um conjunto de ações que, de algum modo, tentam a ser, embora a Comissão Europeia não goste desse nome, mas tendem a ser medidas compensatórias às entidades e pessoas mais lesadas por este processo, e aí identificaram-se 3 grupos. Portanto, os trabalhadores, e quer os trabalhadores, portanto, os trabalhadores que eram trabalhadores da Galp e os trabalhadores de outras empresas, mas que, portanto, puderam ficar em situação de despedimento devido a esta situação. Algum pequeno comércio ou microcomércio ou microempresas, muito ali na vizinhança muito próxima da refinaria, que foram diretamente afetados por esta questão. Estamos a falar dos restaurantes onde os motoristas almoçavam ou jantavam, ou qualquer coisa do género. Portanto, estamos a falar de microcomércio, estamos a falar de coisas pequenas. E a APDL, a Administração do Porto de Leixões, que foi a grande entidade lesada, perdeu 8% da sua faturação com o fecho da refinaria, portanto, também tem uma medida própria. E, só para uma ideia geral, desses 60 milhões, nós temos 5 milhões afetos, possivelmente, à questão dos trabalhadores, cerca de 5 milhões a esse conjunto de pequenas empresas, e também 5 milhões à PDL. Portanto, e o resto é para, como falei, o Centro de Inovação e o BRT. Esta questão
para nós, neste momento, face a tudo aquilo que temos estudado, analisado, esta verba que está disponível para fazer face a cursos de reconversão de trabalhadores e um plano, esta verba será mais do que suficiente e, portanto, não há aqui propriamente um problema de disponibilidade de verba para fazer face a isto. Esta verba que está disponível, eu presumo que até dificilmente será utilizada. Tentando ser mais concreto e na pergunta específica do Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, porque é que temos um projeto que é aprovado, portanto, um programa Norte 2030 que é aprovado em dezembro e hoje as coisas ainda demoram o seu tempo, porque, de facto, dar-lhe nota que mesmo desde que este processo avançou e mal este processo estava aprovado, nós ainda tentamos e abrimos um aviso no âmbito do chamado MEA, do Mecanismo de Antecipação, que permitiria ao Instituto do Emprego abrir alguns dos concursos que entretanto avançaram, por questões aqui referidas, nomeadamente a questão da dificuldade das entidades certificadoras para dar esse curso dos maquinistas, eu já lá vou, isso não foi possível executar em tempo oportuno e, portanto, depois caímos naquilo que é o processo normal já do Norte 2030 e estes processos, apesar de terem sido aprovados no fim do ano passado, isto depois tem uma liturgia própria, nós lançarmos avisos pressuponham algo que é absolutamente essencial no quadro europeu, que é ter os critérios de seleção aprovados. Nós só conseguimos aprovar critérios de seleção no Comitê de Acompanhamento, só tivemos o primeiro Comitê de Acompanhamento a 30 de maio, portanto só desde aí é que ficamos em condições de lançar o aviso e depois o IFP formalizar este processo, algo que entretanto já estava preparado. E essa preparação, neste momento, de facto, nós temos um programa que prevê diria, quatro tipos de apoios aos trabalhadores, portanto, a formação e reconversão profissional, onde estão esses cursos de reconversão profissional, apoios a empreendedorismo, portanto, também, tudo sempre dentro do quadro de funcionamento e trabalho que o IFP tem, portanto, também aqui alguns apoios deste tipo, e depois incentivos à colocação no mercado de trabalho e, portanto, que sejam algum incentivo de apoio a algumas empresas ou apoio aos trabalhadores, um apoio ao trabalhador por ele ser colocado num emprego cujo vencimento seja mais baixo do que aquele que tinha e também apoio a uma participação individual em formação, por exemplo, um trabalhador que faça um curso de mestrado e podermos pagar-lhe as propinas. Gostava de dizer que estes benefícios diretos aos trabalhadores, seja nomeadamente esta questão deste ressarcir despesas de formação feita a título individual ou este complemento salarial, têm um quadro, portanto, complexo dentro daquilo que nos é permitido pela lógica da gestão dos fundos europeus e, por isso, utilizaremos aqui, estamos a trabalhar nesse processo, um modelo em que quem, de algum modo, será portanto, a entidade que fará essa relação com os trabalhadores será o Fundo Ambiental e o nosso programa do Norte, portanto, transferirá essas verbas para o Fundo Ambiental. Por fim, e não sei se ainda esgotei o meu tempo ou não, dar-vos nota de que há aqui um processo temos um grupo de trabalhadores que naturalmente como digo, falei várias vezes com ele e entendo isto perfeitamente, que naturalmente têm uma expectativa elevada, eram trabalhadores que tinham condições salariais, não eram condições salariais excepcionais, mas que eram acima da média, tinham sobretudo regalias sociais muito elevadas, tinham níveis de formação muito elevados, nomeadamente em aspectos ligados à segurança da indústria química e, portanto, são trabalhadores que têm uma expectativa elevada e, por isso, o
seu posicionamento perante as ofertas formativas são sempre posicionamentos de alguma exigência e que me parece, volto a dizer, me parece legítimo, portanto, mas é algo com que temos que trabalhar e temos vindo a trabalhar. E por isso houve esta questão do curso dos maquinistas, que sim, que mereceu muita procura, porque é um curso interessante, é um curso dispendioso, mas isso não está em questão. É um curso interessante e com uma perspectiva de emprego garantida e com níveis remuneratórios interessantes, e por isso, e como este processo foi algo moroso no ponto de vista da sua implementação, do lado dos trabalhadores houve também sempre um aguardar para ver como é que ficava a sua situação face ao curso de maquinista, porque é decididamente a sua primeira opção. Nós temos... Para terminar... Para terminar, quer dizer, nós temos, além do curso de maquinista, e mais uma vez definido com o Instituto de Emprego, um portfólio de cursos mais alargado, que inclui formação modular, que inclui marinheiro maquinista, que inclui outras áreas, mas nitidamente, e que serão ativados, mas nitidamente temos do lado dos trabalhadores uma espera para ver os resultados do curso de maquinista, que inclusivamente exige testes psicotécnicos próprios e, portanto, para depois avançarmos com os outros. E, portanto, para já ficava por aqui. Muito obrigado, professor António Cunha. Muito obrigado também aos representantes do IFP. Dou a palavra então agora aos grupos parlamentares e começo pelo grupo parlamentar do Partido Socialista. O Sr. Deputado Miguel dos Santos Rodrigues tem até 5 minutos e dou as boas-vindas, Sr. Deputado, uma vez que não é presença habitual nesta comissão, mas como é óbvio, sempre bem-vindo e é um prazer tê-lo aqui. Tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Saudar naturalmente os representantes do IFP e da CCDRN, senhoras e senhores deputados, e agradecer aqui a presença destas entidades e destacar desde o início algumas coisas que nos parecem importantes em todo este processo. Em dezembro de 2020, nós sabemos, o anúncio do fim da atividade da Petrogal em Matosinhos marca, efetivamente, uma alteração nas dinâmicas económicas da região, também nas dinâmicas de emprego e, logicamente, uma nova era, inclusivamente na vida destes trabalhadores. E, em virtude disso também, Matosinhos, a região, foi contemplada como uma das mais afetadas pela necessidade de descarbonização, sendo essa ou não o motivo do encerramento da refinaria, não é isso que vem ao caso. O que efetivamente se verificou é que Matosinhos foi contemplado nessa senda para a aplicação da verba do Fundo de Transição Justa. E aquilo que sabemos é que este encerramento resultou na cessação de contratos de trabalho de muitos trabalhadores da Petrogal, 136, como disse o professor António Cunha inicialmente, outros depois disso, e ainda um universo mais alargado de prestadores de serviço de outras empresas, sejam ENIs ou não, que foram afetados porque eram ou operadores ou eram subcontratados da GAL para um conjunto de tarefas e que, por isso, não sendo esse universo, ou não sendo esse o universo a que se refere esta audição, nem por isso deixam de merecer a nossa atenção e nem por isso devem deixar de merecer os bons ofícios de todas as entidades da administração pública no seu apoio. E o Fundo de Transição Justa, no que concerne a Matosinhos, previa apoiar a criação de cerca de 150 empregos e a requalificação eventual de 170 desempregados de longa duração, caso tal se verificasse. E embora alguns tenham pelos seus próprios meios, ou muitas vezes com o apoio do IFP, que valorizamos, e da Câmara de Matosinhos e da CCDR, encontrado outros contextos profissionais, nem por isso deixa de ser importante que haja uma resposta global para todos estes trabalhadores e nós também gostaríamos de deixar isso bem claro e isso leva-me então às questões que nos parecem, por ora, mais fundamentais. Primeiro, o grupo parlamentar do Partido Socialista questionou há algumas semanas o Governo sobre esta matéria e sabemos do processo de despedimento em causa. 103 trabalhadores encontrar-se-ão empregados ou reformados e, portanto, isso, em teoria, reduz o âmbito de aplicação de outro tipo de medidas e, por outro lado, há cerca de 69 trabalhadores que estarão a oferir o subsídio de desemprego e para estes, ou é para este universo que nós temos então uma formação habilitante para a função de maquinista ferroviário, tendo, segundo o IFP, se bem interpretei as vossas palavras, todos os trabalhadores sido contactados para os testes habilitantes, sendo que houve 27 manifestações de interesse de forma positiva. E a primeira questão que colocamos é se findos estes testes habilitantes,
qual é o prazo expectável, então, para o início da formação, findos que estejam estes testes e, no caso dos trabalhadores que, por um motivo ou outro, não passem nestes testes habilitantes, qual é o tipo de resposta que podemos esperar para eles, tendo em conta aquelas que foram as informações que nos foram prestadas. A segunda questão tem que ver com os trabalhadores que não estão abrangidos por esta formação ou que não foram contactados, se bem interpretei as informações que aqui nos foram transmitidos. Ou seja, há trabalhadores que, pela sua dinâmica de vida, pelos rendimentos que oferiam ou, enfim, por compromissos, inclusivamente financeiros, que tinham assumido nas suas vidas anteriores, enquanto trabalhadores da Petrogal, tiveram, com a ajuda do UFP ou por outro canal qualquer, eles próprios que encontrar um novo emprego. O nosso entendimento é que estes trabalhadores poderiam ter a opção, eles próprios, de ingressar no curso de maquinista ferroviário ou noutros mecanismos, mas se assim não for, e pode haver bons motivos, inclusivamente legais, para que assim não seja, mas o nosso entendimento é que não deveria haver discriminação de oportunidades entre estes trabalhadores e, portanto, era importante que nós também esclarecêssemos essa questão. E, em terceiro lugar, o professor António Cunha já aqui mencionou, mas para o Fundo de Transição Justa, previa-se a dinamização de ações de formação no âmbito do Green Skills and Jobs e, portanto, há de facto aí uma condicionante, inclusivamente da aprovação de critérios de avaliação que compreendemos, embora não seja ideal para a gestão disso, mas sabemos as condicionantes a que estamos amarrados, à falta de uma melhor expressão. Mas já tendo havido uma reunião de coordenação a 30 de maio, o professor António Cunha aqui mencionou que há um conjunto de possibilidades de apoio ao empreendedorismo ou de incentivos à colocação de empresas para que haja uma menor perda ou, idealmente, uma não diminuição dos rendimentos para empresas que contratem estes trabalhadores. A questão que coloco é se então tínhamos uma expectativa dos trabalhadores para ingresso no curso de maquinista e havendo agora um universo de trabalhadores que ou não manifestou interesse para este curso por um motivo ou outro, ou não passará provavelmente nos testes habilitantes, então qual a celeridade que poderemos esperar na dinamização de outras respostas, quer no âmbito da criação do próprio emprego, quer no âmbito do ingresso noutras empresas, que permitam naturalmente aos trabalhadores, dentro do possível, manter aquele que era a sua expectativa de rendimento. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado por esta intervenção, Sr. Deputado. E dou agora a palavra ao Sr. Deputado Paulo Ramalho, do Grupo Parlamentar do PSD. Tem a palavra para uma intervenção até 5 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente, caras e caros deputados. Muito obrigado, Sr. Presidente do CDR, professor António Cunha, Srs. representantes do IFP, Dr. Domingos Lopes e Dra. Carla Val. Antes de mais, muito obrigado por terem vindo cá, porque já nos trouxeram algumas novidades que, supostamente, terão acontecido recentemente. Portanto, decisões foram tomadas recentemente, ainda durante o mês de junho, o que já valeu a pena a vossa vinda aqui, porque nós o que pretendemos é, de facto, poder esclarecer e poder perceber quais as soluções estão em cima da mesa. Todos conhecemos os antecedentes deste processo, de encerramento da refinaria de Portugal, a forma como inesperada e precipitada, de alguma maneira, como tudo aconteceu. Recordo-me bem, nas vésperas de Natal de 2020, e estamos a falar de algo que afetou não só os trabalhadores da Petrogal, mas também a economia local, como o Sr. Professor António Cunha aqui referiu, daquela região. E quando falamos em trabalhadores, de facto, falamos em trabalhadores diretos e indiretos e falamos também em prestadores de serviços, que eram muitos daqueles que lá exerciam a sua prestação laboral. Aliás, nessa matéria, falou-se aqui em 172 trabalhadores diretos, mais 400 prestadores de serviços. Por exemplo, o sindicato que aqui teve, a FIQE Metal, juntamente com a Comissão Central de Trabalhadores da Petrogal, falam em cerca de 1.500 no global. Percebo que o número não está muito bem identificado. Agora, é evidente que também é momento de olharmos para a frente e de encontrarmos soluções objetivas para os vários problemas que existem, incluindo os que dizem respeito aos trabalhadores, mas outros também que vislumbramos como muito importantes. De facto, se queremos falar em transição justa, temos de passar das palavras aos atos e assegurar que os trabalhadores, o tecido económico e as comunidades locais se conseguem adequar a uma nova realidade. Temos de encontrar formas de ultrapassar as muitas dificuldades que existem no território, exigindo que o Governo atue dentro das suas competências em articulação com as diferentes partes, os diferentes atores envolvidos. Apesar do requerimento do Bloco de Esquerda e anteriormente o do PCP incidirem sobre aspectos laborais, entendemos também, num quadro mais amplo de regeneração ambiental, social e económica, que devemos procurar encontrar soluções e condições para uma empregabilidade condigna e justa para estes, mas também para todos os outros trabalhadores.
Nesta perspectiva do PSD, temos de colocar o foco, então, no futuro, nas necessidades de empregabilidade que poderão surgir num território com grande potencial, caso haja a visão e a competência para pilotar este processo de forma séria e transparente. E, portanto, a primeira pergunta que queria colocar, ou que o PSD gostava de colocar, a ambas as entidades, tem a ver com o seguinte: acham que há volta atrás neste processo e que a refinaria pode voltar a funcionar reintegrando os trabalhadores? Esta pergunta aparentemente parece com pouco sentido, mas na verdade, na audição anterior que aqui tivemos dos sindicatos, dos representantes dos trabalhadores, pareceu haver essa expectativa por parte de alguns dos trabalhadores e até de alguns partidos políticos. É que esta perspectiva de negação acaba por alimentar um sentimento de recusa à mudança e de busca de novas soluções e, por outro lado, pode até ser um sintoma de um processo que inspira pouca confiança, que não deixa vislumbrar oportunidades para estes trabalhadores que consideram que o futuro daquele território não é para eles, que a transição justa, afinal, é apenas um slogan e não uma realidade. Ora, quem acompanha este dossiê sabe desde o início do processo de encerramento que se criaram muitas expectativas. Surgiram já múltiplas propostas de projetos e desenvolvimentos urbanísticos para a área, com maior ou menor cobertura institucional. Chegou a apontar-se, inclusive, o local como uma refinaria de lítio. Falou-se numa cidade de inovação. Mais recentemente surgiram até negociações entre a Câmara de Matosinhos e a Fundação Oceano Azul para instalar um centro internacional de biotecnologia azul nos terrenos. Mas também se tem falado num polo da Universidade do Porto. Também já se falou num centro de energias renováveis. Perante tudo isto, e atendendo ao perfil dos trabalhadores, quais são, na vossa opinião, as reais condições que existem para poderem continuar em funções neste território? Porque daqui a pouco termina o Fundo de Desemprego e eles, de facto, têm que iniciar uma nova vida. O que é que está a ser feito no sentido da sua requalificação profissional? Já adiantaram aqui algumas novidades. E é que está a ficar evidente uma certa desconexão entre perfis e qualificações profissionais, por um lado, projetos e iniciativas para o território, por outro. E é preciso também, de alguma maneira, desmistificar isto. Depois, de acordo com a informação disponível, o Plano Territorial para uma Transição Justa em Matosinhos tem uma alocação de 60 milhões de euros. Falou aqui o Sr. Professor António Cunha há bocadinho, que parte é para os trabalhadores, outra parte é para mitigar o impacto da economia local. Gostávamos que nos explicasse melhor esta matéria. E depois também perguntava se o Programa Operacional da Região Norte trará mais recursos para aspectos de formação e requalificações dos trabalhadores. Por outro lado, uma nota muito importante para nós que tem a ver com a descontaminação dos solos. A CCDR tem competências na área do ambiente e ordenamento do território. Uma questão que nos deve preocupar muito é a descontaminação dos solos da antiga refinaria, de modo a que o território possa acolher novas utilizações. Continuamos, nesta altura, sem um calendário e sem um plano que seja conhecido, um plano objetivo quanto à forma como será conduzida essa mesma descontaminação. Em fevereiro, a Agência Portuguesa para o Ambiente falava em riscos inaceitáveis para os futuros utilizadores de uma parcela que seria cedida. O Sr. Primeiro-Ministro, como aqui alguém lembrou, chegou a falar em dar uma lição à Galp, mas esqueceu-se que o seu governo mantém na gaveta, há já 7 anos, o diploma para os solos, referente à prevenção da contaminação e remediação de solos. Gostávamos de saber, assim, para além da APA, se a CCDR também tem estado envolvida neste processo e quais as diligências que têm sido desenvolvidas. E para terminar, muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Rita Matias, do Grupo Parlamentar do Chega, para uma intervenção até 5 minutos. Tem a palavra. Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhores deputados, começo por cumprimentar o Dr. Domingos Lopes, também a Dra. Carla Val e, naturalmente, também o Dr. António Cunha, agradecendo a disponibilidade para nos prestarem esclarecimentos. Permitam-me primeiro um comentário político de dizer que acho que nesta fase seria fundamental vermos alguma figura com responsabilidade política vir a público explicar, em primeiro lugar, em que é que se baseiam para solicitar a transição justa, mas com fontes, não com frases feitas de pseudo-ativistas, e, em segundo lugar, alguém que se responsabilizasse e que afirmasse lá para casa, para os trabalhadores, que há uma necessidade desta transição e que esta transição vai obrigar a que alguns trabalhadores ajustem as suas vidas, percam os seus postos de trabalho ou então
que tenham que ver, se calhar, o emprego dos seus sonhos ser perdido em nome da transição e terem que se adaptar às circunstâncias e abraçar novas profissões, mesmo que essas novas profissões não sejam minimamente no âmbito da vocação individual do cidadão, mesmo que essas profissões não sejam minimamente do interesse desse cidadão. E isso era fundamental alguém dizer com toda a coragem o que é que esta transição exige, porque é muito fácil nós estarmos aqui com os nossos fatos e gravatas e exigir a transição aos outros, quando para nós nada muda. E, portanto, em nome da coerência era preciso alguém ter esta coragem. Dizer também que era fundamental trazer as preocupações e as frustrações que os trabalhadores nos demonstraram nas audições anteriores que tivemos. Em primeiro lugar, a profunda desilusão com o argumento da descarbonização, que foi usado quer pela empresa, quer também pelo próprio governo, um pouco para maquilhar a situação. E, portanto, na verdade, isto não auxiliou minimamente à descarbonização, porque a verdade é que tudo o que foi descarbonizado em Matosinhos foi transferido, as emissões foram transferidas para outros locais, porque de facto as importações aumentaram, tendo-se registado um acréscimo entre 3.000 a 5.000 toneladas de emissões associadas ao transporte e à logística desta transferência de serviços. E, portanto, dizer também que a própria empresa, em 2019, contestava os objetivos ambientais do governo, portanto, também a empresa não tem a mínima preocupação com a descarbonização, se é este o argumento que usam, mas dizer também que o próprio governo tem um quê de hipocrisia na matéria, porque, e foi dito pelo deputado do Partido Socialista que conduziu a audição anterior, foi dito que uma das primeiras metas que o governo quis cumprir foi avisar as instituições europeias que, em nome da neutralidade carbónica, tinham até agora uma nova área desocupada, que anteriormente respeitava uma refinaria, portanto foram dizer que havia mais de 400.000 hectares, hectares disponibilizados e que Portugal estava a todo o vapor a cumprir estas metas de transição justa, justa para todos, menos para os trabalhadores. Importava também dizer que o argumento de que, portanto, esta transição seria justa e de que os trabalhadores iriam utilizar, então, e usufruir do Fundo de Transição Justa para resolver os seus problemas, começa logo com uma má premissa, é que quando este fundo foi anunciado, nenhum país europeu tinha sequer concluído este plano de aplicação de fundos, e portanto só em dezembro de 2022 é que então foi aprovado este fundo para Matosinhos, ou seja, durante 2 anos estivemos a fazer promessas sem base em absolutamente nada, portanto eram meras suposições e promessas políticas. Importa também dizer que os trabalhadores ressaltaram que portanto, foram prometidas formações e reconversões profissionais, mas os trabalhadores manifestaram que aquilo, aqui em sede de audição, aquilo para o qual foram contactados, nomeadamente pelo IFP, foram propostas para cortador de carne em talho, utilizando as suas expressões, e empregos em churrasqueiras. E sem desprimor para nenhuma destas profissões, mas dizer que estamos a falar de engenheiros mecânicos, de serralheiros mecânicos, pessoas com formação específica e técnica e que se sentem profundamente defraudadas com as expectativas que tinham, sobretudo porque os próprios trabalhadores tinham todo o interesse em, por exemplo, estar envolvidos num processo de produção de biomassa, e aquilo que eles denunciam, acima de tudo, é que há uma falta de visão estratégica, porque querem descarbonizar, mas a única coisa que fizeram foi extinguir os postos. Nada fizeram para tentar promover a economia circular, criar novos empregos que, de facto, colaborem, então, para as metas de descarbonização e, portanto, uma vez mais, reforçar que se sentem defraudados. Dizer também, e importa dizer, que o grupo parlamentar do Partido Socialista, na mesma audição, afirmou que, e passo a citar, a transição ecológica vai penalizar muitas comunidades e trabalhadores. Têm esta consciência. De forma direta, responsabilizaram o IFP, dizendo que o IFP se deparou com complexidades inesperadas para colocar em prática um mecanismo da transição justa, quando este mecanismo nem sequer estava elaborado. Disseram também que, para tentar minimizar essas dificuldades, que dotaram no Orçamento de Estado o IFP com mais de 90 milhões de euros, mas disseram que há uma rigidez estrutural do IFP que tem levantado e dificultado bastante as questões. Eu gostava que respondessem ao grupo parlamentar do Partido Socialista, que fez estas acusações, no meu entender, algo gravosas relativamente ao IFP. Mesmo para concluir, porque já estou a exceder o meu tempo,
traduzir também uma das preocupações, dizer que muitos dos trabalhadores estão na casa dos 40 e dos 50 anos e que por isso têm medo de não ser selecionados para as ofertas profissionais. Como é que podem responder a este anseio que é legítimo? Sabemos o quadro do cenário laboral, que de facto estas pessoas começam a ficar para trás. E mesmo para concluir, uma pergunta que já foi aqui colocada, dirigida então à CCDR, perguntar então em termos de solos, sabendo também, como aqui já foi dito, que a legislação para os solos há 7 anos que está na gaveta, o que é que se espera para a descontaminação dos solos e o que é que está previsto para aquele local? Muito obrigada. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado do PCP, o Sr. Deputado Manuel Loff. Tem a palavra para uma intervenção até 5 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia. Saúdo a presença dos representantes da CCDR e do Instituto de Emprego e Formação Profissional. Ora bom, tendo que colocar questões, devo colocar questões, evidentemente, às duas entidades neste sentido. Eu julgava que era separadamente quando cheguei a esta reunião, mas já percebi que assim não é e vou começar pela CCDR. Ora bom, afirmou aqui que dos 60 milhões do Fundo de Transição Justa para Matosinhos, 5 milhões estavam destinados a medidas diretas de apoio aos trabalhadores despedidos. Mas creio que só especificou que 1 milhão, pelaquilo que percebemos, que 1 milhão seria para a formação de maquinistas. Bom, a primeira das questões é, a formação de maquinistas está aberta ao conjunto da comunidade e, portanto, é oferecida pelo Instituto de Emprego a todo o tipo de trabalhadores que nela estejam interessados, ou, pelo contrário, ela é aberta exclusivamente para os trabalhadores da Galp nestas condições, da Galp Matosinhos nestas condições, porque, evidentemente, tem um significado, se qualquer pessoa se puder inscrever, tem um significado totalmente diferente de ser uma formação que procura solucionar, efetivamente, o problema destes trabalhadores. Já aqui foi mencionado, não vou reiterar, que o problema, evidentemente, da reconversão profissional destes trabalhadores é muito complexo, dada a sua especialização. E o professor António Cunha reconheceu isso mesmo, não é? E, efetivamente, é preciso respeitar, quer dizer, não se pode pedir a pessoas com uma determinada formação e todos os anos de casa que, de repente, possam assumir quaisquer outras tarefas profissionais. E o compromisso. Quer dizer, a Galp Matosinhos é um investimento de tal... foi, ao longo dos anos, ao longo das décadas, um investimento de tal monta, com um tal significado para a economia nacional, que, evidentemente, é preciso... a partir destes montantes muito significativos do Fundo de Transição Justa, obviamente dedicar uma parte muito significativa à reconversão profissional destas pessoas. E depois, por outro lado, bom, nós sempre dissemos no PCP que a Galp é que deve ser obrigada a enquadrar estes trabalhadores nos seus quadros. Não se pode fechar uma unidade desta dimensão e fazer... E numa empresa que não tem quaisquer dificuldades do ponto de vista financeiro e fazer uma espécie de macro despedimento coletivo. Hoje falamos da reconversão e andamos todos, porque anda o conjunto dos contribuintes portugueses, andamos todos a ajudar a Galp a solucionar um problema que a própria empresa levantou. Mas... não há alternativa, e aqui a CCDR tem um papel essencial, não há alternativa industrial na região. Afinal, em que é que estamos com os planos de reindustrialização, que é uma discussão, bom, que em Portugal infelizmente se faz pouquíssimo e nós insistimos que deve ser feita muito mais e que se faz à escala internacional. Há ou não há, a CCDR tem ou não tem, porque tem. Planos nesse sentido e eles devem ou não devem, justamente numa região como na área metropolitana do Porto e em particular em Matosinhos, há ou não há alternativa industrial na região? Essa alternativa não pode ser seguramente uma formação de maquinistas. Não é isso que se vai limitar. Creio que estaremos todos de acordo. Eu não vou dizer que é ridículo, porque não é ridículo, evidentemente, mas é, digamos assim, um grão de areia no meio disto tudo. Depois, por outro lado, do ponto de vista nas questões que acho que concernem diretamente ao Instituto de Emprego, afinal, que programas de formação profissional foram concretizados? Ao contrário, já sabemos que, ao contrário do que acontece nos outros dois polos, onde haverá verbas do Fundo de Transição Justa, Abrantes e Sines, em Matosinhos não existe, apesar de terem sido feitas promessas nesse sentido, alternativas de enquadramento industrial destes trabalhadores. Além da formação para maquinistas, não há mais nada? Não pode ser, tem que haver mais qualquer outra coisa. E nesse sentido, eu quero recordar, e esta agora é uma consideração de natureza política, mas é de natureza moral até. Foram feitas promessas muito claras
quando se encerra a Galp de Matosinhos, aos trabalhadores, à comunidade, eu devo dizer, sou munícipe do Conselho de Matosinhos, e à comunidade em geral, foi dito, tentou-se de tudo para desdramatizar a situação que ia ser aberta com esta situação que envolve milhares de pessoas, não são simplesmente aqueles 430 trabalhadores que estamos agora aqui a falar, mas evidentemente milhares de empregos à volta. Eu não vou dizer que eu não vou dizer, mas vou-me arriscar. Bom, acho que vou dizer. É um buraco na economia desta região. E, nesse sentido, afinal, quer dizer, de tudo isto, com que é que podem, 2 anos depois, com que é que podem contar os trabalhadores e a comunidade? Há uma última questão que me ia esquecendo e que ainda disponho de alguma tolerância, só para colocar, e que tem a ver com o protocolo entre a Câmara Municipal de Matosinhos, a CCDR e a Galp, para a criação de um polo de investigação da UP nos terrenos da Galp. Mas a questão é que, segundo o Fundo de Transição Justa, a obra tem que ser executada até 2026 e não vemos nenhuma aparência dela minimamente ter sido iniciada. A CCDR tem aqui uma palavra, evidentemente, a dizer. E o nosso grande receio é que cheguemos a 2026 rapidamente sem nada ter sido feito. Terminei. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra, então, ao Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, Vice-Presidente desta Comissão, Pedro Filipe Soares, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço as respostas, quer do responsável da CCDR, quer dos responsáveis da IFP, às questões que coloquei inicialmente, mas queria pormenorizar um pouco mais, agora até bebendo da informação que nos deram. Eu confesso, Sr. Professor António Cunha, que eu, mesmo percebendo todas as dificuldades burocráticas que existem no tratamento de fundos comunitários, o período deste processo, porque meio ano para a primeira reunião da Comissão de Acompanhamento é uma enormidade quando estes trabalhadores, no início de maio, estavam a chegar ao final do subsídio de desemprego. É certo que nos referiu, mas nós tentamos coisas antes. E é verdade que os trabalhadores receberam muitas promessas antes, mas não recebiam nenhuma informação para o que lhes ia acontecer. Estavam sempre a ser mantidos em promessas até que o subsídio de desemprego acabou para uma parte considerável deles. Isso é um problema que eu creio que é um fator de aprendizagem para o futuro, porque nós não podemos manter trabalhadores no limbo, porque é uma situação social que se coloca em cima da mesa, sem lhes dar uma resposta com o mínimo de calendário aceitável. E é curioso, quando nós falamos junto da Comissão Europeia, em particular, junto da Sra. Comissária Elisa Ferreira, ela quase que ela não o diz nestes termos, mas dá a entender o seguinte: isso não é connosco, entendam-se em Portugal. Porque do lado europeu nós agimos rapidamente. E é verdade que o calendário europeu dá a entender isso. E por isso a pergunta é, então, porque é que em Portugal não se agiu como se deveria agir? E essa é aqui para nós uma das incompreensões. Depois, há aqui informações que nos deram, que são relevantes, mas mostram como esta solução tem destapado muito das respostas sociais que deveriam ser dadas. Diz-nos o Sr. Professor que são 172 trabalhadores diretos. O Sr. Doutor também nos referiram que a discriminação de quem é que estava disponível destes 172 e o processo temporal e que estavam disponíveis para a formação. Destes 172, há agora uma resposta de cerca de 27 manifestações de interesse, mas, no entanto, há 400 trabalhadores que reconhecem que existiam, indiretos, mas que desapareceram do radar. E este ponto é como é que não houve um acompanhamento para garantir que eles não desaparecessem do radar e que lhes pudesse dar-nos uma resposta, dado que houve uma irresponsabilidade social, eu creio que até económica, mas social da Galp, da parte das entidades públicas, aparentemente também houve um deixar andar que não é compreensível neste contexto. Sobre a formação em particular, foi-nos referido que estão no âmbito de testes psicotécnicos, testes médicos e depois é que se iniciará a formação. No entanto, os trabalhadores o que nos estão a dizer é que, por exemplo, em particular nos testes psicotécnicos, há perguntas que parecem desfasadas da realidade. Uma delas é perguntar se eles alguma vez foram sindicalizados. Eu gostava de perceber como é que isto é aceitável num contexto de um teste psicotécnico. Mas é isso que os trabalhadores estão a referir. E estão-nos a dizer uma outra coisa, é que quer a Sra. Doutor, quer o Sr. Professor, deram a ideia de uma causa e consequência. Há uma formação, consequência há um emprego.
Mas não há aqui uma relação direta, não há uma obrigação da CP em ficar com estes trabalhadores, mesmo estando aptos estando aptos e tendo feito a formação. Há uma observação de uma necessidade. A CP precisa de mais do que este número de trabalhadores e, por isso, daí haverá uma vontade da CP de os contratar. Mas também é verdade, dizem os trabalhadores, que uma parte considerável deles não está a passar os testes psicotécnicos. E isso é um ponto relevante aqui, porque então coloca em causa esta ideia da garantia, na causa-consequência. Não há garantia porque eles não passam os testes psicotécnicos. E eu gostava de saber se isso é verdade, se não é verdade, quais são os dados que têm, porque da mesma forma que aqui disseram que esta não era a única das soluções, nós temporalmente estamos a ser empurrados para uma circunstância em que esta é mesmo a única das soluções, porque tudo o resto virá muito depois, quando já a situação social estiver numa situação que é inaceitável. Por isso eu deixo-vos estas preocupações e gostava de, por último, porque desse ponto de vista nós focamos muito esta nossa iniciativa, esta audição e a audição que teremos a seguir na resposta ao problema social dos trabalhadores, mas não desvalorizamos a resposta ao problema económico e social que também existe, em particular no pequeno comércio que dependia da refinaria. E desse ponto de vista, Sr. Professor, disse-nos que havia 5 milhões de euros disponíveis para esse pequeno comércio, mas nós não vemos no terreno que esse apoio esteja a existir. Pergunto-lhe como é que ele vai ser implementado no concreto, porque, na verdade, na prática, não temos informação dessa execução. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Rui Tavares do Livre, que tem até 3 minutos para fazer a sua intervenção. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria saudar os nossos convidados. Começar por um comentário prévio. 2 anos, de facto, é muito tempo. E convida-nos à reflexão de se não deveria ter havido ou um plano imediato de reintegração ou pelo menos um plano intermediário de reintegração. Para, mesmo que não sendo o ideal, para podermos acompanhar esta comunidade de trabalhadores, que no fundo já o eram, uma vez que trabalhavam juntos em projetos e numa realidade laboral empresarial que era a mesma, e, entretanto, criarmos nós próprios o tipo de valências públicas que possibilitassem, por exemplo, a reintegração dos trabalhadores no Centro Internacional de Biotecnologia Azul ou outro plano do mesmo tipo que pudesse tirar o máximo partido das competências que os trabalhadores têm. Neste momento, a ideia que temos, e que depois de termos tido aqui os representantes dos trabalhadores numa audição ainda no passado recente, é que já está praticamente toda a gente fora do subsídio de desemprego. Queria perguntar se assim confirmam. E, portanto, que a situação está mais desesperada agora. Eu acompanho muitas das perguntas que foram feitas e gostaria de ouvir mais possibilidades de solução. E gostaria também de saber até que ponto não foi pensado pedir ajuda para a análise da própria acompanhamento da própria situação dos trabalhadores e das suas famílias, cuja realidade social, agora, pelo que nos foi descrito, é, enfim, muito delicada, de fazer um estudo de acompanhamento social com recurso a profissionais da área de serviço social e de sociologia para acompanhar estas famílias. Porque, enfim, já não é a primeira vez que em discussões aqui no Parlamento me dou conta de que parece que há uma espécie quase de menosprezo pelo trabalho que os cientistas sociais podem fazer no acompanho destas realidades e que, na verdade, não é tão pouco quanto isso. Porque, em termos de possibilidades de solução, de conhecer bem e fazer inquéritos aos trabalhadores e saber quais é que podem ser as melhores soluções para cada pessoa. E também em termos de ensinamentos para outras situações futuras, eu acho que o apoio que os cientistas sociais podem dar é muito valioso e pergunto-me porque é que isso não é nunca uma questão. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. E terminando assim a ronda de intervenções dos
dos grupos parlamentares e do deputado único do LIVRE, eu devolvi a palavra, então, agora aos requeridos, ao IFP e à CCDR Norte, dizendo que cada uma das entidades tem até 15 minutos, 30 minutos no total, e dava a palavra, se lhes parecer bem, primeiro ao IFP para responder. Tem a palavra para uma intervenção até 15 minutos. Muito bem, muito obrigado, Sr. Presidente. Vamos fazer como na primeira fase, e, portanto, eu começo com algumas questões e tentar algumas respostas e depois passarei a palavra à minha colega, a Sra. Delegada Regional do Norte, para complementar as questões que eventualmente eu não consiga responder. Em relação às questões, e vou começando pelo início, portanto, muito concretamente, para quando começa o curso, logo que termine o processo de avaliação dos testes psicotécnicos, portanto, os últimos estão marcados para dia 3 de julho, portanto, o processo de conclusão e da seleção do grupo da turma poderá começar de imediato o curso de formação. Depois, outra questão, que outras respostas. Bem, o IFP tem um conjunto de respostas muito alargadas em termos de formação, não só nos seus centros de gestão direta, como nos centros de gestão participada, em que temos 24 centros de gestão participada em diversos setores e, portanto, podemos fazer todas as respostas em quase todos os setores da atividade económica, que nós temos respostas formativas ajustadas a cada um deles. E, portanto, em função das necessidades e do interesse não para estes trabalhadores em concreto, mas para todos os outros, podemos dar esse tipo de respostas. Depois, uma pergunta do Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do PSD. Eu não sei se acha que, nem tenho resposta, não sou especialista, se a refinaria pode voltar ou não a funcionar. Isso eu não lhe sei responder, porque não sou especialista nessa matéria. Aquilo que eu sei, e é aquilo que o IFP, não para este caso concreto, mas com uma resposta geral às ansiedades e às preocupações da sociedade, e sabemos que é uma preocupação da sociedade a questão das alterações climáticas e da transição energética, e nessa perspectiva o Instituto de Emprego e Formação Profissional está numa atitude proativa a tentar encontrar respostas para apoiar todos os trabalhadores e todos os afetados pelas essas alterações energéticas, que é o abandono das energias fósseis e a emergência das energias renováveis, fotovoltaicas, eólicas e outras. E, portanto, criámos recentemente um centro de formação especializado, chamado mesmo Centro de Formação para a Transição Energética, e estamos a reforçar a nossa oferta formativa na nossa rede de centros a nível nacional para para dar resposta a essas necessidades de essa transição que a sociedade o impõe e exige. Depois, que referiu também que se verifica aqui algum desajustamento entre as qualificações e as necessidades do mercado de trabalho. Essa é uma questão permanente, não só nesta questão em concreto que estamos aqui a analisar, mas é uma questão em toda a sociedade, e é aquilo que eu costumo dizer, e cada vez mais, com a evolução e a rapidez ou a velocidade das alterações e das evoluções tecnológicas, este ajustamento entre qualificações e necessidades do mercado de trabalho faz-se sentir com mais acuidade e com mais urgência permanente em todos os setores. E, portanto, compete a todos os serviços, neste caso de formação, de educação, de ensino superior, a todos eles, criar formas e mecanismos de metodologias de antecipar esses ajustamentos e de criar formas de rapidamente as pessoas se adaptarem à evolução constante e mais rápida que assistimos no mercado de trabalho e na sociedade em concreto. Depois, da senhora deputada do Partido Chega, eu não consegui perceber alguma questão em concreto. Vi que os trabalhadores, ou que fez eco das preocupações dos trabalhadores sobre alguma rigidez do IFP,
Eu não, se há queixas, não digo que não. Aquilo que nós tentamos fazer é que, de facto, as respostas sejam cada vez mais ajustadas e na hora a todas as preocupações, mas leva-se a preocupação também. A pergunta do Sr. Deputado do PCP, Manuel Off, se o curso de maquinistas, este em concreto, se destina a ex-trabalhadores da Galp, sim, porque é uma candidatura que foi aprovada no âmbito do Fundo para a Transição Justa e, portanto, é para esta... Só para estes trabalhadores da refinaria da Galp. Pronto. Que outros cursos foram feitos pelos ex-trabalhadores ou que outras respostas formativas? Nós tivemos já aqui ex-trabalhadores integrados em nossos centros, quer gestão direta, quer gestão participada, tiveram cursos no Sinfim, eu não sei em concreto o curso, mas admito que seja, o Sinfim é um centro de formação na área da metalurgia e da metalomecânica, portanto deve ter sido relacionado com isso. Tiveram cursos, alguns integrados no CICOP, que é um centro de formação que nós temos especializado para a área da construção civil, e admito que também tenha sido na área da construção civil, portanto, outros no curso de hotelaria e nas escolas de hotelaria e turismo, portanto admito que tenham cursos nessas áreas, portanto tivemos 14 trabalhadores integrados nesses cursos também. Depois... para as respostas ao Sr. Deputado Pedro Filipe Soares do Bloco de Esquerda, que outras respostas para outros afetados. Bom, eu não sei em concreto aqui mas como resposta genérica, o IFP é um serviço que está de portas abertas para todos o que nos procuram. Desempregados, empregados, para todos que queiram ter uma resposta ou de qualificação ou de emprego, para os desempregados ou mesmo para os empregados que queiram mudar de emprego, também estamos de porta aberta para aqueles que queiram mudar de emprego e que procuram o serviço público de emprego, que faça essa intermediação entre quem oferece e quem procura emprego, e portanto estamos aí as respostas para todos e também portanto, para todos os outros afetados, nomeadamente das economias locais e dos outros serviços, estamos abertos. Sobre as questões do teste psicotécnico, não lhe sei dizer quais os termos, portanto, devem ter sido feitos por psicólogos ou por especialistas, não sei. Sobre se todos passam ou não, há alguma razão, os testes são feitos para isso mesmo, portanto, é preciso não esquecer que a questão dos cursos de maquinistas e o exercício de uma atividade tão exigente e de tanta responsabilidade é preocupante, porque tem a ver com a segurança de passageiros, e de passageiros são milhares de passageiros que utilizam os comboios e, portanto, é preciso garantir todas as condições de segurança e, portanto, os testes psicotécnicos serão para isso também e, portanto, não garanto que todos passem, tem a ver com essa avaliação dos testes psicotécnicos. Depois, para as questões do Sr. Deputado Rui Tavares do Livre, de quantos ainda recebem subsídio de desemprego, são 69, 70 que ainda estão a receber subsídio de desemprego. Sobre as preocupações e manifestação sobre estudos e avaliação sociológica no acompanhamento dos trabalhadores, bom, de facto, não pronuncio. Nós o que podemos dizer é que no Instituto de Emprego e Formação Profissional, com a nossa rede de técnicos especializados, nomeadamente temos uma rede de técnicos de emprego ou de conselheiros de orientação profissional e psicólogos, temos um conjunto e tentamos fazer na medida do possível, não é evidente um trabalho científico ou com uma grande profundidade científica, mas na medida do possível e como serviço público que nos preocupamos e que com o bem-estar de todos aqueles que nos procuram, dos nossos utentes, tentamos fazer na medida do possível, mas fica essa sugestão que poderemos depois concluir. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria então passar a palavra para a doutora Carla Val, delegada regional do Norte do IFP. Tem a palavra. Muito obrigada, Sr. Presidente, e procurando só esclarecer e responder às questões que são da responsabilidade do IFP. No que diz respeito ao grupo parlamentar do Partido Socialista, dizer que os ex-trabalhadores da Galp que já estão a trabalhar
têm informação de que podem apresentar candidatura para fazerem os testes psicotécnicos e exames médicos do curso de maquinista ferroviário, apresentando depois uma justificação da realização destes testes na entidade empregadora e que, se forem selecionados, dados como aptos para o curso, poderão ser integrados nesta formação. Mas esta informação foi sempre dada desde o início a todos os trabalhadores, inclusivamente ao sindicato, ao CITENORTE, com o qual reunimos com bastante regularidade. No que diz respeito ao seu deputado do PSD, de falarem em cerca de 1.500 trabalhadores. No início do despedimento, a Galp mencionou, e nós perguntamos, se tinham acesso aos trabalhadores indiretos, portanto, que prestavam serviços na Galp, para podermos contactar esses trabalhadores ou verificar no nosso sistema de inscrição por NIF da empresa, os trabalhadores que teriam sido dispensados por força do encerramento da refinaria. Aquilo que a Galp nos respondeu foi que, em primeiro lugar, nenhuma das empresas subcontratadas trabalhava a 100% para a Galp e, portanto, não tinham dependência extremamente direta da Galp. E a segunda questão, que por questões de proteção de dados não podiam fornecer os elementos das empresas subcontratadas e, portanto, no nosso sistema de gestão e de inscrição dos desempregados, a inscrição e o subsídio de desemprego são feitos com o NIF da entidade empregadora e, portanto, tendo o NIF da Galp, é fácil identificarmos estes 6 trabalhadores. Tendo o NIF de empresas subcontratadas, que nem sequer sabemos quais são, é difícil chegarmos a estes trabalhadores. Então, em identificar. Há dificuldade em identificar. No entanto, a Sra. Presidente da Câmara estará aqui brevemente, mas dirá que foi criado um gabinete na Câmara Municipal de Matosinhos, portanto, de atendimento específico a estes ex-trabalhadores, e foi divulgada por toda a rede e por redes sociais que este gabinete e estas medidas do Fundo para a Transição Justa também se aplicavam a trabalhadores indiretos da Galp. E, portanto, a informação foi sempre veiculada, não temos conhecimento de termos encontrado para já nenhum, o que significa que provavelmente mantenha a sua atividade na empresa, mas de outra forma e a prestar serviços para outra empresa. No que diz respeito à desconexão das qualificações e das necessidades do território, é importante dizer-vos que a opção do maquinista ferroviário foi tida em consideração quando da criação do Centro de Competências Ferroviário em Matosinhos, nas antigas oficinas de Guifões, que foram, entretanto, requalificadas, que estão, neste momento, a trabalhar muito na manutenção e reparação das locomotivas, que estão sempre a receber locomotivas, quer da CP, quer da Metro, para fazerem a respectiva manutenção e, portanto, achamos que este curso de maquinista ferroviário se encaixaria perfeitamente num centro de competências ferroviário que desenvolve toda uma série de atividades de acompanhamento ao setor, no âmbito também do Plano Nacional da Ferrovia e no âmbito também desta reativação das oficinas de Guifões e, portanto, está, no que nos diz respeito, enquadrado nas necessidades do território. Está também enquadrado nas necessidades do Porto de Leixões, por isso é que uma das ofertas formativas que foi proposta aos trabalhadores é o do marinheiro maquinista. É também uma formação dada por um centro protocolar a formar e, portanto, que permite dar resposta também às necessidades identificadas no Porto de Leixões para profissionais nestas áreas. No que diz respeito às questões da Sra. Deputada do Chega, eu compreendo as preocupações dos trabalhadores. Aliás, nós, IFP, Delegação Regional do Norte, estivemos sempre em contato com os trabalhadores, quer de forma presencial, quer respondendo a questões colocadas por mail, por telefone. No nosso Centro de Emprego Matosinhos foi criado um grupo de trabalho específico para estes ex-trabalhadores da Galp e, portanto, são 3 técnicos que estão a trabalhar para acompanhar todos estes ex-trabalhadores e não há uma única questão de um ex-trabalhador da Galp que não tenha resposta e que não seja analisada com cuidado. No que diz respeito à biomassa,
Esta foi uma das propostas de formação que o IFP construiu para dar resposta a estas necessidades identificadas pelos trabalhadores. Como vos disse, como noutras questões, não teve adesão por parte dos ex-trabalhadores. Quanto à rigidez do IFP, nós somos um serviço público de emprego, toda a nossa atividade formativa é financiada por fundos europeus e, portanto, obviamente a lei é para cumprir para todos e da forma mais cabal possível. No que diz respeito às perguntas do Sr. Deputado do PCP, um mega despedimento coletivo de 173 trabalhadores... Não é, certamente. Não. Eu agradecia que não entrassem em diálogo, depois quem vir este vídeo nos está a seguir em casa não consegue acompanhar. Se foi só uma proposta de maquinista ferroviário, não. Nós construímos à medida propostas de formação, mediante, e aproveitando para responder a uma questão do Sr. Deputado Livre, mediante inquérito aos trabalhadores. Nós distribuímos em todas as sessões coletivas que organizamos com os ex-trabalhadores umas fichas onde cada trabalhador identificou a sua necessidade específica ou as suas necessidades específicas, as suas preferências no que diz respeito à formação profissional, as suas preferências no que diz respeito ao trabalho a exercer, e todas estas preferências têm a resposta no âmbito da formação profissional do IFP, dedicada aos ex-trabalhadores, e quando eu digo todas, são todas, efetivamente. Concretizadas ainda não foram nenhumas, porque, como disse no início, os senhores ex-trabalhadores querem primeiro perceber se estão aptos ou não aptos para o curso de maquinista, para depois poderem avançar para as outras soluções formativas. E, portanto, só quando terminar este processo é que teremos concretização. No que diz respeito, isto sei que já excedi o tempo. Sim, era isso. Só uma, Sr. Muito bem. Deputado do Bloco de Esquerda. Portanto, estes 406 trabalhadores, não sabemos onde eles estão. Os que não passem nos exames do curso de maquinista ferroviário têm a possibilidade de optar pelo maquinista marinheiro, pelo curso de biomassa, pelo empreendedorismo, criado especificamente para aqueles trabalhadores que, na manifestação de interesse, disseram que queriam criar o próprio emprego, e este curso de empreendedorismo é para esses que querem criar o próprio emprego, e, portanto, todas as soluções de formação profissional foram e estão a ser construídas à medida das necessidades dos trabalhadores. Muito obrigada. Muito obrigado por esta intervenção, e dava agora a palavra, então, ao professor António Cunha, da CCDR Norte, para uma resposta global. Até 15 minutos, tem a palavra. Sr. Presidente, muito obrigado. Agradeço à senhora e aos seus deputados as questões. Começando por uma abordagem mais macro, e que tem a ver com várias das questões, nomeadamente com a questão da senhora deputada do Bloco de Esquerda. Penso que a situação que nós temos em Matosinhos é diferente das outras situações onde Portugal também tem um plano de transição justa, nomeadamente o PEGO e Sines, porque, independentemente de outras questões e independentemente de acharmos que devia haver ou não descarbonização em Matosinhos, independentemente disso, enquanto no PEGO e em Sines há um processo de descarbonização que é motivado por uma ação do Estado, é o Estado que decide, portanto, o encerramento de unidades de centrais térmicas de carvão, em Matosinhos é uma empresa que decide encerrar, portanto, não sei se o Estado mais tarde ou mais cedo iria pôr em causa o funcionamento daquela refinaria ou não, mas não é uma decisão do Estado de encerrar a refinaria, é uma decisão de uma empresa que a toma. Se é possível voltar a refinar em Matosinhos, não estou minimamente habilitado e não me ninguém para o dizer, mas a minha convicção é que absolutamente não. A empresa já esteve parada, já está parada há muito tempo, já está com toda uma dinâmica do processo tendente ao desmantelamento e tudo o que isso obriga, percebendo e chamando a atenção que aquele complexo
que aquele complexo industrial é algo de facto muito complexo. Nós estamos a falar dos tais quase 300 hectares, dos 240 da Galp, mas onde lá dentro existem outras entidades que, à primeira vista, nos parece que faz tudo parte do complexo da Galp, mas existe, por exemplo, lá uma empresa de engarrafamento de gás e outras empresas que são empresas diferentes, mas que estão todo aquele complexo e, portanto, aquele complexo continua a ter uma vida própria e continua a ser o terminal de logística da Galp e, portanto, continua lá a haver atividade e continua a haver lá atividade de natureza química. Se a Galp devia ter empregados trabalhadores ou não, pois provavelmente sim, mas, mais uma vez, só a Galp o pode responder. Se a Galp, e posso partilhar aqui convosco, se a Galp inclusivamente ofereceu aos trabalhadores mesmo emprego em outro local, posso dizer que é uma resposta que tive dificuldade em perceber e percepcionar, porque não é muito claro sequer o que aconteceu sob esse ponto de vista, se os trabalhadores poderiam ou não ir trabalhar para Sines, ou em condições que fossem razoáveis e fossem vantajosas. Mas, portanto, temos aqui um quadro que é um quadro particular, portanto, e que deve ser visto neste contexto. Por outro lado, e falámos em números, e penso que até foi o Sr. Deputado Paulo Ramalho que levantou aqui uma questão, mas como é que os trabalhadores, e outros Srs. Deputados, mas como é que estamos a falar de 1.500 e depois aqui os números serão 170 mais 400? De facto, os números têm uma dinâmica, eu penso que têm uma dinâmica e têm uma dinâmica desde o princípio. E só para lhe dar um exemplo e para ver também a dificuldade que este processo tem, no estudo que a Câmara de Matosinhos encomendou à FEP, à Faculdade de Economia da Universidade do Porto, sobre o impacto que isto teria, um dos setores que foi identificado onde haveria graves consequências, onde haveria desemprego, é um setor que aqui na região norte ligado às tintas e vernizes e que envolve uma série de trabalhadores. Porquê? Porque esse setor vive com produtos que ao fim e ao cabo eram quase resíduos da refinação da Galp e que ali existem e, portanto, que era uma matéria-prima e que essas empresas iam lá buscar de um modo gratuito e, portanto, o deixar de ter essa possibilidade poria em causa a lógica de funcionamento dessas empresas e algumas poderiam ir à falência, era aquilo que foi dito. Acabou por se verificar que a Galp, apesar de tudo, mantém a disponibilização desses materiais ali, apesar de ter passado a refinaria, e, portanto, essa questão não aconteceu. Portanto, há questões que são dinâmicas, que vão andando e, portanto, perceber estas questões. E sobre isso, e respondendo já até, passando para a frente para uma pergunta do deputado Manuel Lofe, de facto, este é um processo que vai ter que ser gerido e vai ter que ser acompanhado, como tem sido, de um modo muito próximo. E, por exemplo, o que está agora em causa são 2 turmas, não é, para o curso de maquinistas, 2 vezes 15. Do nosso lado, não está em questão, daqui a 3 ou 6 meses, podermos estar a lançar outro curso para isto, a partir do momento que seja entendido que há candidatos, justifica-se, pois certamente o faremos, percebendo que haverá, provavelmente, da nossa parte, dificuldade em enquadrar os trabalhadores que não são da Galp, teremos que encontrar aí as questões jurídicas. Aproveito para dizer ao Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, sim, as coisas são mesmo complicadas do ponto de vista de pôr a andar. Eu não digo-lhe, era fisicamente impossível fazer um comitê de acompanhamento e ter os critérios de seleção antes e mesmo ter os avisos agora, porque quando o programa 2030 entrar em regime de cruzeiro, as coisas serão supostamente mais fáceis porque haverá um plano de avisos e a partir de que temos um plano de avisos, depois nós teremos capacidade para lançar o aviso. Neste momento nós ainda não temos o plano de aviso, portanto nós temos o aviso tem que ir a uma análise pela Agência de Desenvolvimento e Coesão, depois tem que ir à SIC, à Comissão Interministerial de Coordenação e, portanto, tudo isto eu usei a palavra de propósito, usei a palavra liturgia, porque isto tem todo um mecanismo que é denso e moroso e de facto, podia passar aqui, tenho muito gosto em vir a uma audição parlamentar para dizer da morosidade destes processos. Portanto, dizer-vos que
que do nosso lado percebemos, portanto, ou dizer-vos que do nosso lado, portanto, faremos um acompanhamento e reagiremos à medida que for necessário. Volto a dizer, os trabalhadores, e volto a dizer, e digo isto convictamente, legitimamente, são trabalhadores exigentes e portanto, fazem aqui um tipo, e acho natural, querem, isto pode ser apenas uma percepção, e o curso de maquinista pode não ser, de facto, o Eldorado, ou o Ômega e o Alfa desta coisa toda, e portanto, mas de facto eles percepcionaram que o curso de maquinista é que é, e portanto, neste momento ninguém toma decisões para faça outro portfólio de cursos sem saber se têm resultados no curso de maquinista ou não. Pode-nos parecer um bocado estranho, mas eu acho que é legítimo e percebo face a todo o quadro muito complexo em que eles estão. Aproveito também para dizer ao Sr. Deputado Pedro Filipe Soares que, sim, como já foi referido, a Câmara Municipal de Matosinhos tem um gabinete de acompanhamento, que é um gabinete de acompanhamento que não é só, que assumidamente não é só para os trabalhadores que sejam munícipes de Matosinhos, é para todos os trabalhadores da Galp e, portanto, é a partir daí, e complementando aquilo que o IFP faz, que tentamos perceber, lançar inquéritos e perceber o que é que esta comunidade de trabalhadores, que eu usei a palavra no princípio, que para além dos trabalhadores da Galp, é uma comunidade difusa e que, de facto, reconheço, tem sido difícil percepcionar. Penso que a Câmara de Matosinhos usa também cientistas sociais, mas, de qualquer maneira, tomei nota da sua recomendação. Dar-vos, por outro lado, nota de que, paralelamente a isto, há um conjunto de desenvolvimentos. Foram aí referidos a potencial instalação do Hub Azul, foi aí referido a questão do Centro de Inovação, até eu referi, e disso serem oportunidades de emprego para estes trabalhadores. Eu acho que essa questão pode naturalmente colocar-se e deve naturalmente colocar-se, mas nós estamos a falar de estruturas que entrarão em funcionamento nunca antes do ano de 26 e, portanto, estas ofertas, essas potenciais possíveis ofertas de emprego não resolvem o problema dos trabalhadores hoje. Portanto, estamos em 23, 26 ainda está algo longe para esta questão de quem quer um trabalho e quer ter um rendimento por isso. Houve um conjunto de questões já de outra ordem, de vários senhores deputados, nomeadamente do seu deputado do PSD, sobre questões de solos. Gostava de vos dizer que, portanto, sim, nós acompanhamos o processo dentro desse protocolo que temos com a Galp e a Câmara de Matosinhos para o que ali venha a existir, e gostava de dizer que existem, de facto, desde já duas realidades, ou três realidades. Uma questão é dentro daquele complexo, o investimento que a Galp fará, que a Galp anuncia, e que é um procedimento, um projeto que está a projetar e que, com certeza, seguirá os processos de aprovação normal. Há uma parcela desse terreno, uma parcela daquele terreno que há um quadro de contratualização e de acordo com a Câmara de Matosinhos e que será cedida à Câmara de Matosinhos e que a Câmara de Matosinhos tem por objetivo e tem um acordo com a Universidade do Porto em fazer lá um polo da Universidade do Porto, isso é uma parte da história, e nesse espaço, em princípio, nesse espaço, nós avançaremos desde já
com este centro de inovação, que é financiado para partir daqui, mas que é um centro de inovação, que é um centro de inovação de entidades que terá a figura até de uma associação sem fins lucrativos, de que a Universidade do Porto é parte, mas que, portanto, é um primeiro passo desse futuro projeto. Enquanto nós estamos a falar desse centro de inovação, é algo que tem um calendário de 26, não é? O tal polo da Universidade do Porto tem certamente um calendário de 30 ou mais tarde que 30, e o grande empreendimento da Galp também tem calendários desse tipo, porque a descontaminação há de ser um processo muito complexo e muito diferenciado de acordo com os vários sítios em que estamos a falar, porque os níveis de contaminação são muito diversos. Mas dizer-vos que mesmo esse processo da Galp, e do ponto de vista do nosso seguimento e das entidades ambientais, desde logo o próprio processo de desmantelamento terá que ser alvo de um plano, portanto, ambiental que tem que ser aprovado, nos devidos termos pelas diferentes autoridades, nomeadamente envolvendo a APA e a CCDR, e depois disso se fará a questão da descontaminação, que também é um processo que tem que ser aprovado, e, portanto, nós, neste momento, aquilo que está em causa e que pode tocar o Fundo de Transição Justa são absolutamente franjas desse terreno, e terreno que, e para ser apoiado, para ter algum apoio do nosso lado, portanto já estaremos a falar de projetos que não têm nada a ver com a Galp, que serão de projetos da Câmara de Matosinhos, porque logicamente o Fundo de Transição Justa não apoia a Galp e, portanto, o princípio do poluidor pagador ou a impossibilidade de financiar a um poluidor é perfeitamente clara. E, portanto, é dentro desse contexto que nos mexemos, e quero finalizar à questão de que o quadro de complexidade burocrático-administrativa em que nos movemos é o que é. Ele aqui é maior e é acentuado pelo facto de estarmos numa transição de fim de ciclo. Ainda tentámos, portanto, já não era possível apoiar a partir daqui, dentro do quadro anterior, usamos o mecanismo de antecipação e usar o novo. Portanto, temos aqui alguma complexidade adicional, mas do ponto de vista de dotação orçamental que nós temos para dar resposta àquilo que possam ser as necessidades dos trabalhadores, penso que ela é mais do que suficiente, e nós teremos o acompanhamento que faremos e, portanto, ajustaremos e lançaremos avisos que forem necessários. Relativamente a uma pergunta que me foi feita sobre como é que é apoiado o pequeno comércio naquela envolvente, ele será apoiado por um esquema, por um mecanismo que, para quem está dentro desta lógica e dentro daquilo que são os projetos mais coeso, portanto, aqueles projetos que, para apoio a microempresas, em que fundamentalmente apoiam financiam 2 postos de trabalho e depois um custo um valor de um overhead indexado a esses salários. E, portanto, nós estamos a falar de pequenos estabelecimentos de restauração, que serão a maioria dos que podem ser apoiados por esse projeto. E por isso ficava por aqui, dizendo-vos finalizando que a CCDR, de facto, segue com muita atenção este assunto. Nós não temos competências específicas nesta área, mesmo agora no quadro do novo diploma que nos confere competências adicionais. Portanto, o nosso posicionamento aqui é o posicionamento a partir da autoridade de gestão do programa Norte 2030 e, portanto, com a possibilidade de disponibilizar verbas que caiam dentro daquilo que são as regras comunitárias e, nomeadamente, o Plano de Transição Justa, e, por isso, depois temos, naturalmente, como executores deste projeto, outras entidades da administração. O parceiro natural, incontornável, é certamente o IFP, mas para uma ou outro aspecto poderemos ter outros parceiros e, como disse há pouco, utilizaremos, inclusivamente, o Fundo Ambiental para algumas medidas específicas de apoio complementar a trabalhadores. Muito obrigado. Muito obrigado, professor António Cunha, e dou por concluída então esta audição.
Vamos fechar agora os trabalhos para interromper o sinal, para eu me despedir também dos nossos convidados e teremos muito em breve a audição com a Sra. Presidente da Câmara Municipal de Matosinhos, são 2, 3 minutos, e queria agradecer aos representantes da EFP, ao Sr. Presidente, à Sra. Delegada Regional, Sr. Presidente da CCDR Norte, muito obrigado também. Bom regresso a casa e muito obrigado.